Opa, boa noite a todos. Mais uma live aqui do Engenheiro Blindado, fazendo hoje um pouquinho diferente, começando aqui na C4V e vou chamar o Misa daqui a pouquinho já, em cima disso, para a gente bater um papo bacana hoje a respeito de vendas e marketing pessoal. Algo um pouco diferente do que a gente vinha falando desde então. Mas vamos lá, tem bastante coisa para a gente falar, é um assunto que dá muito pano para manga e que eu aprendo todos os dias, assim como muitos dos meus amigos, principalmente os engenheiros aí que aprendem todos os dias justamente essa questão das vendas, de como fazer o seu marketing pessoal. É algo relativamente difícil, depende bastante em relação à comunicação, esse tipo de coisa, mas com certeza todo mundo pode fazer isso. Tem muita gente que não se julga um vendedor, que é uma palavra muito estigmatizada no mercado, para tudo, mas que no fim das contas enfim, é uma profissão que eu me apaixono todos os dias. Então vou aqui colocar o Misa para a gente começar a trocar essa ideia. E do mais, pessoal, tudo bem com vocês? Fala, Misa. E aí, meu querido, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tá me ouvindo bem aí? O som tá Muito, bom? muito bem, te ouço bem. Por favor, pessoal, quem está acompanhando também, dá um toque aí pra gente, ver se está legal. Acho que o som não tá quebrado, acho que os dois com fone deve ficar melhor, né, Misa? Sim, vamos nessa. E é isso. Vamos lá, pessoal, boa noite para todo mundo que está entrando. Tava fazendo uma breve introdução aqui, Misa, falando em relação aí ao nosso assunto de hoje, que são basicamente aí as vendas e o marketing pessoal, que são dois assuntos, acho que daria umas 2, 3 lives para a gente fazer, para falar a verdade, Dá sim. Mas acho... Pode falar, fica à vontade. Não, eu ia comentar que são assuntos que por mais... às vezes eles se parecem muito distantes, às vezes eles se parecem muito próximos, né? Então, eu acho que por mais que desse lives diferentes, é bom a gente juntar, para ir para falar um pouquinho sobre. Perfeito, concordo. E vamos lá, vamos iniciar então pelas vendas na engenharia? Acho que eu vou começar, na verdade, até compartilhando um pouquinho da minha experiência nisso, Vou contar como é que eu cheguei na parte de vendas, que é uma coisa que eu jamais pensei que eu fosse fazer, para ser honesto, Eu me formei em 2004, já faz um tempinho, e sempre fui um cara muito técnico mesmo. Então eu gostava muito de estudar, assim, livros e a parte técnica mesmo. Até que eu fui fazer um MBA, e aí nesse MBA eu comecei começou mesmo minha cabeça a abrir, Então, de fato, foi algo muito bacana, assim, veio de uma maneira muito natural, Só que eu percebi uma determinada hora que somente, entre aspas falando, somente a parte técnica, ela, assim, eu falo, caramba, eu tenho que ter essas duas partes, Até que numa das empresas que eu trabalhei por muitos anos, eu fui convidado para ser coordenador do mercado de mineração. Falei, caramba, não sei como vender, E muito menos o que é o mercado de mineração. Então você acaba estudando, só que é o que eu costumo falar, é um caminho sem volta. Eu nunca pensei na minha vida que eu soubesse vender, E assim, é algo que muita gente fala, pô, mas eu não sou vendedor, E é uma palavra, como eu mencionei aí no início da live também, muito estigmatizada no mercado, Vendedor é aquele cara que passa uma proposta e espera o cliente fechar. E é muito mais do que isso, é muito mais abrangente do que isso, Tudo isso que a gente faz no nosso dia a dia não é uma venda direta, mas é uma negociação. A gente negocia na nossa casa, a gente negocia com os filhos, com a esposa, com o marido, enfim, com os nossos pais, com quem quer que seja. Nós estamos numa negociação constante, não é verdade? Então, assim, e aí eu comecei essa história das vendas e é algo que eu me apaixonei, falei, caminho sem volta, agora eu não saio mais disso, E aí essa questão da venda na engenharia, é aí que entra uma questão, porque não é simplesmente, na minha opinião, vender um produto. Eu costumo sempre falar isso. A partir do momento que você fala que você, ao invés de vender um produto, você vai vender uma solução, você está, na realidade, resolvendo um problema do teu cliente. Então você não está simplesmente mandando uma proposta para esse cliente. É o primeiro ponto que você tem que levar em consideração. Não somente uma venda direta. Muitas vezes acontece sim,
Mas, assim, a solução, você resolver um problema do teu cliente, tem um outro pró lá na frente, que é o seguinte, a fidelização desse cliente. Você resolvendo um problema desse cliente, você pode ter certeza que a primeira pessoa que ele vai procurar é você. E a parte mais interessante, muitas vezes você oferecendo uma solução, você vende mais caro para esse cliente. É algumas coisas que eu já ouvi algumas vezes, né? Você sabe qual que é o melhor dinheiro, Misa? Não. É o dinheiro do cliente. Não é mesmo? Sim. Então, assim, esse é o melhor dinheiro que tem. Então, assim, a gente aprende a vender ao longo do tempo. Né? Ao longo do tempo a gente vai aprendendo técnicas de negociação, que aí é uma outra parte. Né? Mas esse é o primeiro ponto que eu queria colocar aqui, que é justamente a venda de uma solução e não necessariamente de um produto. Né? Muitas vezes o cliente ele precisa daquele determinado produto, mas você vai oferecer uma solução para ele. Tá bom? Sim. Esse é um dos pontos. Não sei se você tem algo a considerar em relação a isso ou não. Eu queria falar um pouco sobre essa questão que você falou, meio que de uma estratégia de vendas, entender que muitas das vezes o dinheiro que tem ainda para ser investido pelo cliente, né, é que muitas vezes é interessante. Sabe que, Vitor, eu vou atrapalhar todo o seu raciocínio, né? Fique tranquilo. Eu também passei por uma mudança de... Eu não sou um vendedor, tecnicamente, né? Mas toda a minha vida eu trabalhei dentro de agência de publicidade. A partir do momento eu tive que começar a ir a campo e fazer vendas das consultorias, de onde eu trabalho, né? Dos planejamentos. E você começa a perceber que a venda, ela não necessariamente tem que acontecer com o que você está oferecendo, né? Então, eu não sou esse vendedor, né? Como você estava contando, mas realmente isso acontece demais, né? Você tem que a leitura ela tem que ser muito mais profunda e num tempo muito mais extenso do que somente o contato em si, né? Perfeito. Eu concordo plenamente com o que você falou, porque assim, tudo começa nesse contato, mas não necessariamente ele vai terminar nele, né? Sim. Então, assim, tem todos esses pontos de fato. Assim, cada um tem as suas características, né? Algum gosta de conversar mais, algum gosta de conversar menos, mas enfim, cada um na sua. E isso me remete até o segundo ponto que eu separei aqui para falar para o pessoal hoje, que é a venda a partir de uma especificação técnica. O que significa especificação técnica? E mais uma vez eu tenho que colocar um exemplo meu de vida. Né? Isso entrou na minha vida a especificação técnica em 2006. Na época eu trabalhava na Macaferri, né? E lá eu trabalhava também no departamento técnico, né? E lá, o que acontece? Muitas das vezes eu tinha que fazer reuniões técnicas direto com os consultores. E o que são esses consultores? Na maioria das vezes, é um projetista. É aquele cara que, se você tiver um bom relacionamento com ele, ele vai especificar no projeto dele, né, a tua solução no projeto dele. E uma vez que a tua solução ela está especificada naquele projeto, uma vez que isso acontece, a venda, logicamente, ela não é nunca 100% garantida, mas o passo ele já está muito bem dado. Você já está lá na frente. Né? E aqui, Miss, eu não vou nem mencionar a questão de concorrência, nada disso, tá? Porque assim, a concorrência ela é super saudável. Tem concorrência que não é saudável, mas ter um concorrente é saudável. Né? Contanto que esse concorrente ele também jogue limpo. Né? E não vamos entrar nesse assunto também, mas assim, como o José Galó, né, lá da Lojas Renner, ele comenta, né? Se você não tem um concorrente, ache um, porque faz bem essa questão da competição. Né? Então essa história da especificação técnica, ele vai muito nessa questão. Por quê? Como eu disse, nada é garantido, não garante que você vai vender. E muitas vezes, o que acontece? Esse projetista, ele nem pode colocar o teu produto e a tua solução no projeto dele, ele tem que escrever de uma maneira genérica. Só que acontece, a construtora lá na frente, falando especificamente da engenharia civil, né? A construtora lá na frente, ele vai ligar para o consultor, poxa, esse é uma solução nova, eu não conheço. Esse consultor vai lá, liga lá para o Vitor, liga para o Misa, esses caras têm a solução que você precisa. Então tudo vai de uma criação, inclusive, do relacionamento. Essa é a especificação técnica. Logicamente, você tem que ter uma solução plausível para aquele caso,
que esteja de acordo com normas, que seja uma boa solução de fato. Né? Mas que lá na frente você vai esse consultor, esse projetista, ele vai se sentir confortável em especificar essa solução no projeto dele, que ele fala, eu vou colocar isso lá e eu não vou ter problema. Né? E mais uma vez, muitas vezes o cliente pode pagar mais caro, né? Por ser uma solução boa para ele. Tá? Então esse é um ponto que eu queria levantar, e logicamente, eu não estou falando isso para um projeto, mas você mantendo e melhorando esse relacionamento, cara, o mercado da engenharia, né, de uma maneira geral, falando especificamente da minha área da engenharia civil, ele é muito dinâmico. Os consultores, muitas vezes, eles fazem parte de uma associação de engenheiros, todos eles se conhecem, eles conversam dos problemas em comum e, obviamente, das soluções em comum que um arruma. Né? Então, isso pode acontecer, de você jogar uma vara e pegar vários peixes. Entendeu? Isso pode acontecer, isso acontece com uma certa frequência, para falar a verdade. Tá? Então, esse é um segundo ponto que eu queria mencionar. E até aproveitando, né, que a gente já tem mais um público um pouco maior aí entrando também, pessoal, quem puder, né, que vocês acharem interessante, né, que acompanhe esse nosso raciocínio aqui, esse nosso bate-papo que a gente está fazendo, dá uma clicada aqui embaixo, ó, no aviãozinho que tem aí embaixo, compartilha com quem vocês achem interessante, nos ajude também a compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento. Hoje a gente está falando aqui sobre vendas, né? E a gente vai falar depois na sequência sobre marketing pessoal. Né? E assim, se vocês quiserem, tragam as pessoas para saber sobre vendas e marketing pessoal. O que a gente está trazendo aqui, ele não é o tradicional. Ele é a leitura do que realmente acontece no mercado. Né? Ele é a leitura do que a gente já aplica. E não daquele, veja bem, né? Para ser um bom vendedor, faça o passo 1, 2, 3. Não é sobre isso. A todo momento a gente vai trazer aqui no Engenheiro Blindado soluções já aplicadas e que realmente vão fazer a diferença na sua profissão. Perfeito, perfeito. Bom, um terceiro passo, e um terceiro tipo de venda, né, que são as chamadas vendas complexas. Né? E o que é a venda complexa? O próprio nome ele já diz. Né? Não é uma venda que envolve, com certeza, uma negociação. E muitas vezes é uma negociação muito acirrada. Então, na verdade, eu até falei um pouco dela já. Que aí a gente volta um pouco para a questão técnica. Né? Porque todo vendedor ele deve saber tecnicamente o produto e a solução que ele está vendendo. Ele deve saber. Isso é obrigatório. Não é uma ideia, se eu souber um pouquinho tá bom. Não, você tem que conhecer todos os pontos da solução que você está ofertando para o teu cliente. Isso é extremamente importante, extremamente importante. Conheça o teu produto, conheça a solução que você está oferecendo para o teu cliente. E a venda complexa, ela envolve essa questão da negociação, inclusive. E, Misa, você sabia de um dado? Eu até fui pesquisar porque eu não tinha essa informação. Que se você tem toda essa informação do projeto, informação de quem é o projetista, quem é a construtora, se você tiver todas as informações, você aumenta a tua chance de venda em mais de 70%. Não sabia não. Você aumenta a tua chance de vendas em mais de 70%. Porque esses 30% que resta, basicamente, é a tua negociação. Quase ninguém faz essa pesquisa aprofundada do cliente para saber quem é esse cliente. A venda complexa ela envolve absolutamente tudo. Ela envolve todo o conhecimento de cliente, de causa e de solução. Né? Então, assim, é um dado extremamente importante, sabe? É um dado extremamente alto. Isso me chamou até a atenção, para falar a verdade. Sim, sem dúvida. Né? Porque, assim, a gente vê que, assim, em relação às propostas, por exemplo, apenas 20% das propostas que você manda, normalmente você fecha. Então, se você conhecer esse cliente, olha só o quanto te aumenta de possibilidade da venda. Né? E aí, Misa, a gente tem até uns pontos aqui que eu separei, que assim, qual que é o passo a passo para uma venda mais técnica? Né? Uma venda que eu falo, a venda na engenharia. Qual que é o passo a passo que a gente considera? Eu separei o primeiro deles, que é justamente o que eu mencionei agora. Faça uma boa prospecção. Então, assim, você, Vitor, mas eu não sei direito como falar no telefone, como abordar. Estuda.
treina. Vai buscar informação. Às vezes, leia. Você está fazendo uma apresentação, leia, não tem problema nenhum. Com aquilo você vai aprendendo. Então, assim, faça uma boa prospecção do teu cliente. Quem é o teu cliente? Qual é a oportunidade que você está seguindo? Né? Você tem hoje em dia, na engenharia, várias ferramentas que você pode utilizar de prospecção. E são várias ferramentas pagas, obviamente, mas assim, são ferramentas importantes que te trazem uma boa perspectiva futura, no caso da engenharia civil, por exemplo, de obras. Dá para saber mais ou menos quantas obras estão sendo feitas, obras prediais estão sendo feitas na região da Vila Mariana, em São Paulo, por exemplo. Você consegue saber quantos edifícios tem para serem executados. Então, assim, é algo que é possível você fazer hoje em dia. Tá? Então, a prospecção é uma palavra que, assim, hoje já faz parte, na verdade, há muito tempo já faz parte do meu vocabulário, sabe? Que é uma coisa que, assim, o engenheiro de vendas, ele faz isso no dia a dia. No dia a dia ele faz isso, a prospecção. O segundo ponto coloque tudo no seu CRM. Para quem não acompanhou, semana passada nós fizemos uma live sobre CRM, que basicamente é a gestão de relacionamento com o seu cliente, e a gente colocou, assim, absolutamente todos os pontos relacionados ao CRM. Tá? Para quem nunca ouviu falar, enfim, para quem trabalha pouco com isso. Então, se informa um pouquinho, dá uma olhada na live da semana passada, na quinta-feira passada, inclusive, que coloque todas as informações que você tem, qualquer informação, não importa o que seja. Informação mais simples possível que você pense que não seja plausível para aquela oportunidade, vá atrás. Tá? Coloque no teu CRM, é extremamente importante. Você ia comentar alguma coisa? Não, eu ia citar exatamente a live da semana passada. Ah, perfeito. Eu ia pedir para as pessoas falar, para saber sobre esse tópico, né, colocar tudo no CRM, é importantíssimo que vocês voltem para quinta-feira passada, aqui no Engenheiro Blindado, procurem a live que o Vitor fez sobre CRM e estude aquela live. Né? Legal. Bom, um próximo ponto é o seguinte, sabe essa questão de informação? Tinha um cara que trabalhava comigo, eu ficava espantado com ele, porque a gente ia fazer uma visita, esse cara é um cara de Curitiba, amigo meu até hoje, o André. E ele me ensinou uma coisa, ele falou, Vitor, saiba a data do aniversário da secretária. Eu falei, nossa. Ele falou assim, ela vai ser a sua melhor aliada dentro de uma determinada empresa. E eu vi ele fazendo isso, pegando a data de aniversário, conversando, sei lá, de uma outra vez que eu fui para Curitiba, ele pegou e levou uma caixa de bombom para ela. Cara, esse cara nunca mais perdeu uma venda naquela construtora, sabe? Sabendo, porque assim, ele tinha suas facilidades. Então assim, não é um puxa-saquismo, mas sabe, até o time que o cara torce. Sabe? Só não vai fazer piada com ele. Né? mas, enfim, saiba até esse ponto. Assim, justamente o teu relacionamento com o cliente, né? Bom, outro ponto. Tem as informações relacionadas a uma determinada oportunidade. Muitas vezes você está fazendo uma visita simples de apresentação da tua empresa, ou você está indo lá para fazer já ou uma negociação, ou conhecer melhor um determinado projeto que essa empresa está trabalhando, conversar especificamente a respeito daquele projeto. Tá? Então, assim, se for isso, se você já tiver um projeto em mente, um projeto que você já está conversando, tenha todas as informações possíveis em mãos. Faça uma pesquisa a respeito dessa determinada obra, por exemplo, para saber em que nível que ela está, quem são as pessoas envolvidas, e nisso você já vai chegar munido de informação. Primeiro, você vai encurtar a tua reunião. Hoje em dia, as reuniões têm sido cada vez mais curtas, né? As pessoas quase não têm tempo para uma reunião tão detalhada, isso pessoalmente falando. Né? Agora, tem essas informações em mãos. Você vai mostrar um conhecimento mais detalhado para o teu cliente, o cliente vai falar, boa, que legal, esse cara já sabe o que ele está falando. Você não está indo lá simplesmente para coletar informações. Tá? Bom, um outro ponto que eu mencionei aqui, que muitos parecem, assim, fala, pô, mas eu não sei vender, cara. Eu não sei vender. Eu não tenho esse tino comercial, eu não consigo conversar direito. Então a dica que eu dou é a seguinte, treina bastante. Faça um curso até de oratória, se for necessário. Né? Mas como eu disse lá no início,
todos nós somos vendedores. A gente nasce com um dom. Então, alguns falam mais, alguns falam menos. Todo mundo já percebeu que eu, o Vitor, gosto de falar bastante. Né? Meus amigos sabem bem disso. Mas assim, isso faz parte, acho, da característica da pessoa, de falar, querer pegar informação. Então, treine bastante. Essa é uma dica que eu dou para todo mundo. E um último ponto que eu acho assim extremamente importante, talvez o mais importante, que é o pós-venda. Tá? Muita gente fala, pô, mas pós-venda, né? Eu aprendo isso todos os dias com algumas das empresas que eu trabalho. O pós-venda te traz a próxima venda. Isso se chama fidelização do teu cliente. Se você começou bem, fez uma boa negociação lá no início, né? Lá no início você fez uma boa negociação, você prometeu, cumpra. Né? Inclusive o pós. E aí esse pós-venda já vai te trazer uma próxima venda. E desculpa, mas eu esqueci até de colocar um outro item, que é uma negociação que eu chamo de, que na verdade é coisa do mercado, não é minha, é o tal do ganha-ganha. É algo que tem que ser bom para você e para o seu cliente. Muitas vezes aquele cliente te aperta em preço e tudo mais, e você não consegue entregar a qualidade que o teu cliente espera. Então sempre tente negociar, colocar na balança o ganha-ganha. Né? E por último, fazer essa questão justamente do pós-venda. Preste um serviço de qualidade, que a tua próxima venda, eu garanto, ela vai existir para esse cliente. Legal. Ô, Vitor, se eu puder fazer um complemento... Por gentileza. Você tocou toda essa parte de vendas aqui da nossa live, né? Que é você acabou de dar uma aula sobre vendas. Cara, quem assistir esses 25 minutos que você está falando, 20 minutos que você está falando, acabou de ter uma aula que a gente não tem em faculdade. Mas eu vou dar aqui a única técnica que eu tenho para contribuir a mais, que é para não vendedores, que é o meu caso. Por mais que eu esteja agora vendendo, eu não sou um vendedor ainda. E eu construí uma técnica que facilita esse processo de vendas, que eu chamo de porrada, solução, empatia. O que é a porrada, solução, empatia? A partir do momento que eu não sou um vendedor, que eu não sei conduzir como as coisas acontecem, eu sou só uma pessoa técnica que tem que apresentar algo e preparar uma venda. Se você usar o tripé porrada, solução, empatia, o que você vai fazer? Abrir uma apresentação, abrir seu contato, apontando todos os grandes problemas que essa pessoa tem. Como é que você chega nisso? A partir dos pontos que você falou, pesquisa, treinamento. Mas o primeiro pilar é dar a porrada mais forte que você conseguir, mostrando todos os grandes problemas daquele cliente. Mostrou todos os problemas que ele tem, deu uma porrada muito forte. É aquela porrada que a pessoa tem que se sentir, inclusive, mal. Falando, não é possível que esse cara está falando isso de mim. Né? Você vem com a sua solução, que é o normal. Então, eu sei resolver o seu problema. Está aqui a solução. E aí você finaliza com a empatia. O que para mim é esse fechamento com empatia? É você falar assim, eu entendo por que você tem os problemas. E eu entendo por que você não aceita a minha solução até agora. E aí você quebra a objeção. Então você se coloca no lugar da pessoa falando, eu entendo porque os problemas existem, eu entendo porque você sempre fugiu da solução que eu trago, mas a partir de agora você não vai mais fugir da solução. Porque eu sei o que você está sentindo, é por isso que eu te trouxe. Então o jogo da empatia, se colocar no lugar do cara no fim, falando que eu te entendo, eu entendo porque que você até agora nunca aceitou essa solução, pelo menos eu que sou um cara mais técnico e menos vendedor, funciona muito para mim. Eu rompo com algumas necessidades. Né? Então, eu queria complementar aqui. Eu concordo plenamente com o que você está falando. Eu não tinha pensado desse jeito e é bacana. De fato, é um bom tripé. É um bom tripé. Para quem não vende, né, você precisa se agarrar a alguma coisa, eu acabei de alguma maneira. Isso para mim. Né? Sim. Acabei criando isso para mim. Porrada, solução, empatia. Né? Uhum. Mas assim, eu vou te falar, já emendando, e aí por favor, o que você quiser contribuir, né?
A partir do momento que você tem que se apresentar para um cliente, seja vendendo ou seja sendo técnico, né? A gente entra no segundo assunto da nossa live, que é o marketing pessoal. Uhum. E assim, eu vou falar um negócio para você, engenheiro, que está vendo a gente aqui. E, por favor, como o Vitor falou, a partir de agora a gente vai falar de marketing pessoal. Clica aqui no aviãozinho que está aqui embaixo na tela e manda essa live para as pessoas que você acredita que precisam ouvir um pouco sobre isso. O que a gente vai trazer aqui agora? Não é o que você encontra no Google. Porque se você entrar agora no Google e digitar marketing pessoal para engenheiros, você vai ter vídeo, listagem. Só que eu vou te falar, com a experiência de gestão que eu tenho, com a experiência de desenvolvimento de pessoas, de desenvolvimento de times, de gestão de times, existe muita informação ali na internet, dada como marketing pessoal, que não é marketing pessoal. E se isso for uma confusão na sua cabeça, você não souber o que desenvolver, você vai achar que você está fazendo algo muito bom. Diferente de você entrar no Google agora, e olha só, eu deixei um aberto aqui, Vitor. Eu sabia que você ia fazer isso. Olha só. Dicas para fazer o seu marketing pessoal na engenharia. Defina seu objetivo. Isso não é marketing pessoal. Definir objetivo é o que você faz da vida. É a sua profissão, é o seu escopo de trabalho. O teu propósito. Exato. Qualifique-se. Cara, pelo amor de Deus. Qualificação é a base da sua profissão. Então, aprenda a trabalhar em equipe. Isso não é marketing pessoal. Então, vocês têm que tomar cuidado com o que vocês encontram. O que eu estou trazendo aqui? Eu quero te contar o que existe por trás do marketing pessoal. Eu peguei 7 itens e a gente precisa conversar com eles, porque a partir desses 7 itens, você vai começar a entender como as pessoas te veem. Qual que é a definição de marketing pessoal? É o conjunto de estratégias que você adota para que você valorize a sua imagem. Marketing pessoal é isso. O conjunto de estratégias que você define para melhorar a sua imagem. E assim, se a gente está falando de imagem, o poder da estética, que é o primeiro dos itens, você não precisa, entendam, entender o poder da estética é diferente de se vestir bem. O porquê que eu falo isso? Todo mundo que fala sobre marketing pessoal fala: você precisa se vestir bem, você precisa se apresentar bem. O poder da estética não está só aí, ele é mais profundo do que isso. O poder da estética é sobre o seu computador, é sobre a sua bolsa, é sobre a apresentação que você faz no computador, é sobre o seu celular não estar com a tela quebrada. O poder da estética não é sobre como você se veste. A estética é sobre o todo. É sobre você pensar que você tem que construir um conjunto de imagens, que não é sobre o seu rosto. Você já percebeu com o passar do tempo, Vitor? Olha só, tatuagem e barba eram coisas que ninguém aceitava antes. Isso já não importa. Mas agora, um computador rápido, que você abre, e aí você não precisa ficar falando assim: espera só um pouco, o computador está ligando, eu já apresento. Isso é imagem, é chegar com o computador ligado, é estar pronto para plugar uma apresentação e saber o que falar. Imagem também é isso. Né? Então, quando você pensar em estética, não pense mais na roupa, não pense mais no cabelo. Pense em tudo isso. O segundo ponto é o networking. E aí você falou na venda, você já falou esse ponto para mim. Eu vou repetir aqui para ir na sequência. O segundo ponto é networking. O que é o networking? Networking não é fazer contato com quem você tem interesse. É fazer contato com quem está em torno também de quem você se interessa. E é a história da secretária, é tudo isso. É saber sobre a empresa da pessoa, é saber a estrutura. Networking é sua rede de contatos, mas a sua rede de contatos não é somente a pessoa que você tem que entrar em contato. Certo? Como você falou, não pode ser falso, mas não pode ser somente um.
Então pense o networking diferente a partir de agora. É importante que você entenda o marketing pessoal, o networking faz parte disso. O terceiro ponto do marketing digital, que é sobre entender o que as pessoas não desejam. Como é que isso pode ser marketing pessoal, se eu estou falando sobre os outros? Porque você, como pessoa, muitas das vezes diz o que você quer. Mas você, na verdade, tem que pensar no que você não pode dizer. É uma inversão. Então, o seu marketing pessoal, você olhar para você e falar assim, eu preciso formar a minha imagem, é sobre saber o que a pessoa não quer ouvir. A gente precisa ficar muito atento a esse ponto. O quarto item é sobre, eu vou falar sobre qualificação. Qualificação é sim um ponto que eu acabei de falar, que é um ponto que todo mundo sabe, eu vou me qualificar. Mas pense, a sua imagem sendo formada pela sua qualificação é a qualificação além do que a sua profissão exige. Qual a qualificação que eu preciso ter dentro de marketing digital, por exemplo? Eu preciso começar a me qualificar nesse ponto. Eu preciso ser mais multidisciplinar. Então, quando você ouvir que para marketing pessoal é importante qualificação, não pense mais sobre a engenharia. Quando alguém falar sobre isso, pensa na sua qualificação completa. Sobre sociologia, sobre filosofia. É o todo. Cara, e ó, eu vou te falar, quantos anos faz que a sua professora do colegial falava para você saber sobre tudo, estudar sobre tudo, ser culto? 20, 25 anos atrás? Cara, isso sempre teve na nossa cara. Por marketing pessoal é importante ter qualificação. Quando a gente é moleque, a gente quase não... É igual quando os pais falam alguma coisa, né? Não saia sem o casaco. Né? Você vai passar frio. Tipo, o pai e a mãe sabem o que está falando, a professora, idem. Ela sabe que isso daí, 25 anos, vai fazer diferença na tua vida depois. Exatamente. O quinto ponto. Coerência de contato. O que é coerência de contato? Você precisa ser coerente com cada contato que você faz. Não queira ser o que você não é. O que eu quero dizer com isso? Se você é uma pessoa jovem, se você é uma pessoa nova, que está entrando no mercado, começa a fazer contato, começa para cima, use isso como algo positivo. Nem tente esconder. Eu não estou falando sobre mentiras. Isso é condição sine qua non aqui. Eu não estou falando que você vai inventar que você tem uma qualificação, que você... Não é sobre isso. Mas é sobre trazer o que você é e se beneficiar disso em cada contato. Você precisa ser coerente com o que você é. Então, se eu sou inexperiente, por um acaso, esse é meu trunfo. No meu contato, a coerência de contato é falar, olha, eu sou um cara inexperiente, mas eu sou ousado, eu vou para cima, eu vou trazer um negócio diferente. Se eu já sou muito experiente, é isso que eu tenho que usar. A minha experiência que vale, etc. Eu já fiz isso, eu já fiz... Use. Eu estou falando isso porque muitas pessoas esperam ter a experiência ou ter o caminho para usar cartas como trunfo. Você tem que usar a carta que você tem no momento. O ponto 6. Escrita e oratória. Eu vou te falar. Eu li num livro isso. Perguntaram qual que é a grande qualidade que você quer deixar para os seus filhos, o que você quer ensinar para os seus filhos. E o cara respondeu, eu quero que eles escrevam e conversem bem. É muito importante. É importante que você construa uma linha de raciocínio para que haja mais persuasão, que você não seja pego de surpresa, que você construa tudo antes de ser dito. Mas para isso você precisa de repertório. Você precisa saber escrever bem. Eu não tenho um dado. É um questionamento que eu falo. Mas, Vitor, imagina aqui comigo quantos e-mails, quantas cartas, quantos orçamentos mal escritos, mal construídos você recebe. O quanto isso deve impactar negativamente. Se você está quase fechando um negócio e manda um orçamento, eu não estou falando de erro de digitação, mas às vezes é um erro de concordância, qualquer coisa não importa.
E se você não souber falar bem, se você não souber apresentar bem, mesmo que você treine, é importante que você olhe para a escrita e para a oratória. E o último ponto, que para mim é o mais importante de todos, porque aqui existe me foge a palavra, mas aqui existe uma confusão sobre como esse último item deve nascer na pessoa, que é autoridade. O que é autoridade? Pensa num policial, pensa num militar. O que é a autoridade de um militar? Autoridade no militar é um distintivo, é uma patente que ele ganha, e alguém vai lá, pega essa plaquinha e prega na camisa dele. Quando você vê de longe esse militar, você vê que ele tem uma autoridade. A patente dele dá a autoridade dele. Uhum. Você tem que imaginar que no mercado corporativo, as patentes que você ganha, a autoridade que você ganha, são pequenos selos que as pessoas colam em você. Perfeito. Entenda isso, entenda isso. Ninguém vai te dar autoridade. Uma pessoa. As pessoas como um todo começam a te dar autoridade. Você tem que lutar para ganhar esta segunda autoridade que eu citei, e não a primeira. Não me importa se você tem um cargo, se você é diretor. Fala para mim, Vitor, quantas reuniões você já não foi que era diretor e um gerente? E o gerente era a grande autoridade. Eu não estou falando sobre saber, não é sobre qualificação, mas é sobre as pessoas considerarem, admirarem, entrar na sala e falar, tá vendo esse cara aqui? Ele tá com o chefe dele, mas ele é a pessoa que é a autoridade nesta sala. Construa sua carreira, construa sua imagem, construa o seu marketing pessoal, pensando em conquistar a autoridade o tempo todo. Isso vai fazer uma diferença muito grande. Você precisa estar atento à construção da sua autoridade. Já ouviu aquela história? Uma pessoa entra na sala e ela se sente a pessoa mais inteligente daquela sala. Outra entra na sala e ela olha para a sala e fala assim, o que eu posso aprender aqui com todo mundo? Esse segundo jeito de viver é que vai criar autoridade. Porque as pessoas vão começar a colar nela. Vão colando. Daqui a pouco, a sua camisa está tão pesada de tanta patente que você recebeu, que em qualquer lugar que você encosta, você vai ser a grande autoridade. Mas Perfeito. Isso não é construído somente com o seu trabalho. Você precisa entender isso, essa postura de construção de autoridade. E aqui entram características e temperamentos e personalidades, mas sobre ser humilde, sobre N coisas. Tudo. Mas o foco é em construir a autoridade. Uhum. Então, para mim, de todos esses itens, eles são... eu pensei muito para trazer isso daqui, porque você precisa começar a fazer novas leituras e leituras mais aprofundadas dos itens que compõem a sua imagem. Então, resumindo o que eu falei, tudo que eu falei aqui... Eu ia pedir para você colocar exatamente os 7 pontos aí que então, você mencionou. O que é marketing pessoal? Marketing pessoal é o conjunto de estratégias que você traça, que valorizam a sua imagem. Ao invés de dar um Google e ficar caçando o que eu devo fazer para o meu marketing pessoal, ter meu site, ter um Instagram, não me importa. O que importa para vocês é a profundidade. Eu trouxe aqui 7 itens que dão profundidade na construção do seu marketing pessoal. São eles. Tá me vendo aí? Agora sim. Caiu. Você falou são eles, aí sim. São os 7 itens que compõem o marketing pessoal. São eles. O poder da estética, e a estética além de você, da sua roupa, do seu cabelo, mas tudo que compõe a sua chegada, um computador, a apresentação pronta, engatilhada. O networking, além da pessoa que você deseja fazer contato. O networking é esta pessoa mais o que está em volta dele, sobre família, sobre as pessoas que trabalham com ele, sobre a empresa. Né? Saber dizer o que as pessoas, somente o que as pessoas desejam. Não dizer o que elas não desejam ouvir. Pensar na qualificação além da sua profissão.
ter coerência de contato quando você se apresenta exatamente como você é e usa isso como força. Escrita e oratória puramente dita, você precisa escrever perfeitamente e trabalhar sua oratória. E por último, a construção da autoridade, entendendo que você precisa ser a pessoa que ganha essa autoridade das pessoas e não que ganhou isso de um chefe ou de uma empresa. Perfeito. Vitor, eu vou te falar, cara, assim, eu vou repetir, isso daqui não está em lugar nenhum. Não, não mesmo. Mas o engenheiro, o engenheiro que entender que o que você trouxe de vendas e o que eu trouxe de marketing pessoal, a aula de hoje é para passar 50% na frente de 50% do mercado. Pois é, nós estamos falando em 40 minutos. Eu não duvido que a pessoa que aplicar os conceitos da live de hoje, eu não duvido que ela consiga passar 50% do mercado hoje. 50% das pessoas que ela trabalha consiga passar na frente. Você consegue aplicar os conceitos de venda e marketing pessoal que a gente trouxe aqui em uma semana. Você pode não ver o resultado. O resultado pode ser a mais longo prazo, mas você consegue aplicar em uma semana. Eu costumo falar muito, Vitor, sobre mantra. A gente precisa criar alguns mantras, eles não são eternos, mas durante essa semana, você que está vendo a live aqui, passe essa e a próxima semana lendo isso toda manhã. Eu preciso focar nesses itens. Eu preciso focar nos itens de venda. Leia ele toda manhã. Leia todos os pontos. Leia os pontos de marketing digital. Eu tenho certeza que você aplicar isso a partir de hoje, até o fim da semana que vem, vai 10 dias, você começa a ter resultado, e no máximo em 3 meses você está na frente de 50% do mercado. Eu estou falando desse número, esse número ele pode parecer um chute, mas eu aposto que se você olhar para dentro de onde você trabalha e para os concorrentes do lado, muita gente não faz o que a gente trouxe aqui. Eu concordo, de verdade eu falaria até que é um percentual maior, tá? Mas esse número você trouxe na realidade de pesquisa, então assim, é impressionante. E assim, de verdade, para quem já trabalhou em empresa, para quem trabalha em empresa, para quem tem a tua própria empresa, pouco importa, né? Para quem trabalha em empresa é até mais fácil de você ver isso, porque você pode ter amigos lá dentro e tudo mais, mas o que você comentou agora, Misa, é uma real verdade. Real verdade, porque assim, é uma coisa impressionante, porque cada dia você vê mais as pessoas, muita gente crescendo, né, dentro de uma empresa por ser, desculpa o palavreado, mas é justamente por ser um puxa-saco do chefe, por esse tipo de coisa. A gente vê isso no nosso dia a dia. Isso pode te deixar com raiva, isso pode te deixar bravo por alguma maneira, né? Mas, enfim, se você aplicar isso, você não vai crescer por ser puxa-saco, né? Você vai crescer por ser competente. Então, assim, são características que toda pessoa deve ter. Desculpa só o último comentário que você mencionou de mantra, e eu carrego um comigo, né? E é um mantra que eu carrego comigo, voltando rapidamente à história das vendas, que eu pego eu sempre comento, né? Para quem já assistiu alguma das minhas lives, também já com certeza já escutou, que é um mantra que eu pego, eu ouvi do João Apolinário, da Polishop, que ele fala o seguinte, que produto tem preço, benefício tem valor. E é justamente o que a gente está buscando aqui, é apresentar não só o valor de um produto ou de uma solução, mas o teu valor como pessoa. Esse teu marketing pessoal que você está falando, em resumo, você está mostrando o teu valor para aquela determinada pessoa, para uma determinada empresa, para um determinado cliente. Né? Então, assim, tudo isso faz parte do jogo. E tudo isso faz parte de mercado, seja você engenheiro ou não. Né? Isso faz parte do mercado, isso todo mundo deveria carregar com ela. Essa palavra é muito forte, o valor. Né? Tem gente que coloca assim, o valor é igual a preço. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se eu puder complementar com mais uma técnica de venda, o que acontece? Eu percebo que muitas das vezes é mais fácil vender o produto.
Porque o produto você concorre com preço, concorre com qualidade, mas, queira ou não, o produto sempre tem uma questão um pouco mais tangível, né? Porque, eu preciso de X peças, eu preciso de... Você lá no seu inconsciente você visualiza tudo isso. Quando a gente vende serviço, vende consultoria, né, existe uma questão intangível. Qual será o resultado disso tudo? Né? O que vai acontecer com essa consultoria que eu estou recebendo? E eu criei uma forma de romper com essa objeção. Eu queria que vocês aplicassem isso também e voltassem aqui para contar um pouco para a gente o resultado. O que acontece? Pensem da seguinte forma. Pensem que o ponto central de uma linha do tempo, o ponto central é o momento da sua venda. O futuro dessa linha do tempo, ele é o resultado que o seu cliente vai coletar. O passado dessa linha do tempo é o que ele consegue enxergar ou não, o que é tangível ou não, ou intangível. O momento da sua venda de produto, você consegue mostrar o passado de uma forma um pouco mais elucidada. Você consegue mostrar coisas que você já fez. Na consultoria é um pouco mais complexo. Qual que é a dica que eu trago aqui? Como você consegue romper a venda de uma consultoria ou de um serviço pensando nessa linha do passado? Construindo um bom diagnóstico. O que eu chamo de diagnóstico, Vitor? Diagnóstico é uma leitura, anotem isso. Diagnóstico é uma leitura de cenários prováveis, inovação, tendência, mercado e cliente. Perfeito. O que você vai fazer nesse momento de diagnóstico? Comece a mostrar como o mercado está, como ele se comporta, o que as pessoas esperam dele, o que existe de inovação. E não me importa se você vai comprar ou não. Não me importa. Mostra para ele o que existe de inovação e aí o que você aprendeu sobre ele, o que você pode entregar. Quando você faz este caminho é o passado na sua linha do tempo. Quando você demonstra que você sabe o que vai acontecer no futuro, e não é um jogo de futurologia, são as certezas do que está acontecendo. Ele vai se sentir acuado de não se mexer. Acuado de não inovar. Toda vez que você for vender uma consultoria ou um serviço, coloque o seu cliente na parede com um bom diagnóstico para que ele não diga não para a solução que você está apresentando. Certo? Perfeito. Acho que a gente falou bastante sobre esses dois temas hoje, né? E, bom, não sei se você tem mais alguma consideração a ser feita ou não. Pessoal, eu vou pedir um grande favor para quem ainda está por aí ou para posteriormente quem está assistindo essa nossa live, tá? Que assim, nós estamos faz 2 semanas, né, que a gente iniciou um novo projeto, né, como o Misa comentou, o Engenheiro Blindado. Então assim, quem não nos segue ainda, seja no Instagram, seja nas outras redes, né, o Engenheiro Blindado, o @Engenheiro Blindado, por favor, compartilhe isso com os seus amigos também. A nossa ideia é justamente fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, é passar informação, bater um papo mesmo, trazer conhecimento, mostrar um pouco da nossa experiência de mercado, né, tudo que a gente vem vivendo nesses últimos 20 anos aí de experiência, seja no mercado da engenharia, e a gente faz uma mescla e um jogo bem legal aqui no meu caso com a engenharia, o Misa com toda a questão, não posso nem chamar de publicidade mais, né, vamos chamar de uma, sei lá, de uma maneira geral, né, toda a questão de publicidade, toda a tua experiência com isso, né, mas o que nós estamos trazendo aqui, como você bem disse, Misa, são casos reais. É o caso é o nosso dia a dia. Nós não estamos inventando nada, é algo que a gente aplica mesmo, né? Então essa é a nossa ideia, tá? Então assim, quem não nos segue ainda, por favor, compartilhe com os teus amigos também, que é o Engenheiro Blindado, tá bom? A nossa ideia é fazer justamente isso todas as semanas para trazer mais conhecimento ainda. E assim, quem tiver não só dúvidas, comentários, a gente está sempre aberto a sempre escutar, né? Seja nas lives ou seja pós, pouco importa. Vamos responder então aqui a pergunta do Gustavo, né?
Qual a primeira ação no marketing pessoal que vocês recomendam para quem vai começar uma empresa de engenharia? Eu vou te falar que a resposta certa é todas as 7 dicas de uma vez só. Mas, se for para a gente elencar uma delas, eu começaria por escrita e oratória. Mas essa é uma decisão minha, pessoal. Porque você, para mim, é a base de tudo. Eu não consigo gerar autoridade se eu não me comunico bem. Eu não consigo nem me qualificar bem se eu não escrevo e não converso bem. Pessoas que não escrevem bem e que não conversam bem têm dificuldade de aprendizado. Isso não é na engenharia. O ser humano é assim. Você só aprende bem quando você escreve e fala bem. Então, para mim, esse é o primeiro. Mas, sinceramente, a resposta certa é: não tem primeiro. Todos eles de uma vez só. Perfeito. Legal? Bom, é isso. Misa, Vitor, muito mais uma obrigado, viu, vez, cara? é isso. Agradeço você pela disponibilidade de sempre. Agradeço a todos que nos acompanharam aí. Mais uma vez, aproveitem aí para seguir as nossas redes. E, enfim, estamos aí para o que der e vier. Na quinta-feira tem mais, no mesmo horário. Tá? E aí a gente colocará o nosso próximo tema em breve. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, uma ótima noite e um ótimo descanso para todo mundo. Misa, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Bom descanso para vocês. Valeu. Até a próxima. Abraço. Até mais. É isso aí, pessoal. Mais uma live do Engenheiro Blindado. Queria agradecer mais uma vez a todo mundo e permanecemos aí à disposição para a gente sempre tá conversando. Espero que vocês tenham gostado. Na quinta-feira tem mais, tá bom? Grande abraço para todo mundo, uma ótima noite. Fui.